Opa, tudo certinho? Mais um vídeo Arqueólogo Musical, canal de curiosidades musicais do passado. Se gostar, peço que possa se inscrever, dar uma força pro canal e compartilhar. Aqui quem fala é o Basílio, Arqueólogo Musical. Uma, uma historinha rápida na minha vida, falando claro de música. Por volta de 1992, eu estava trabalhando com meu pai, que meu pai tinha uma marcenaria. Aí eu me lembro que era um sábado à tarde. Eu fiquei com isso na memória. Aí num dado momento tocou uma música na rádio Alfa FM. Ah, lembrando que a Alfa sempre foi de flashbacks, né? Mas naquela época era mais ainda. E aí tocou uma música lá que eu falei, caramba meu, esse som é maravilhoso, o que é isso? Mas não anunciaram o cantor, o grupo, falaram nada. Aí fiquei com aquela música na cabeça. Falei, caramba meu. Aí um ano depois, esqueci da música. Aí eu tava assistindo televisão, aí passou a música assim na propaganda, na Rede Globo. O lançamento de um disco. Falei, meu, é essa música que tocou aquele dia no rádio. Aí eu juntei dinheiro, foi difícil juntar a grana, que a pegada era quente naquela época para comprar um disco. E fiz uma força daqui, meu irmão me deu uns trocos aqui e ele comprou pra mim. Olha isso aqui, ó. Johnny Metz. A música é It's Not For Me To Say. Nossa, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei, meu, essa música não é desse planeta. Eu acho maravilhosa essa música. Fez muito sucesso com ele. Não foi a música dele que fez mais sucesso aqui no Brasil. Por exemplo, My Love For You fez mais sucesso, que foi depois. Mas vamos lá. Johnny Metz é texano, nasceu em 1935. E desde criança, o pai dele já era cantor, tocava piano, mas mais amador. E cantava em teatro. Ele era afrodescendente e ele ensinou o filho a tocar, a cantar. E ele vendo o talento do filho, ele fez um serviço para uma pessoa e a pessoa ensinou ele deu aulas de canto para o Johnny Metz. E por volta de... aconteceu que, paralelamente isso, portanto ele nasceu em 35, os anos foram passando e ele cantava em igrejas, em eventos. E paralelamente a isso, ele foi um grande atleta. Ele foi um atleta de basquetebol, principalmente de aquele salto de altura. Ele ganhou o recorde na escola, na cidade dele. Tanto que ele, por volta de... Isso aí por volta de 1954. Ele tinha quantos anos mesmo? 19 anos, é isso? Só que aí, paralelamente a isso, ele seguindo a carreira de atleta, na mentalidade dele, na mente dele, nem ia ser cantor. Isso não estava muito ocorrendo. Mas ele cantava em barzinhos, com os amigos da escola e tal. Aí num dado dia, ele estava cantando no barzinho, apareceu uma mulher chamada Ellen. Se não me falha na memória, Ellen Noga, o nome dela. Ela era uma caça-talentos. E ela olhou pro cara cantando assim no barzinho e falou, meu, esse cara aí tem um diferencial. Pera aí, vamos ver isso aí. Isso aí não pode ficar assim não. Aí ela conversou com ele ficou super entusiasmado. Mas o que aconteceu? Foi por volta de... Aliás, isso aí foi ocorrendo em 55 mais ou menos. Aí ele estava super bem como atleta e já tinha recebido uma bolsa, uma coisa mais ou menos assim, um convite para participar de Olimpíadas. Ele estava muito bem com uma carreira de atleta. Só que o pai dele chegou para ele e falou assim, ó, o seguinte, por quê? Porque essa Ellen tinha conhecimento com os, os diretores da grande gravadora Columbia Records norte-americana. A Columbia era uma gravadora dos cantores pops, jazz, mas aqueles cantores de música mais adulta. Não era uma gravadora para jovem, não era muito isso aí. Tanto que passou por ela Sinatra, Louis Armstrong, tudo que é nome importante da música popular norte-americana. Então a Columbia não era uma gravadora tão jovem. E aí o Johnny Metz, quando essa Ellen falou pro produtor, o chefe geral da Columbia, ele nem deu atenção para ela. Mas um dado dia ele foi ver o Johnny Metz cantar num bar. Aí falou, poxa,
realmente gostei do cara, hein? Realmente você tem razão, vamos, chama o cara aí. Manda ele vir pra cá que a gente vai bater um papo. Aí saiu, fecharam o negócio. E o Johnny Matt chegou pro pai naquela fase. Ele se dava bem com a mãe e com o pai, mas o pai ele tinha uma ligação muito forte. Ele falou, ó, seguinte, tô indo bem na carreira de atleta, mas por outro lado, aconteceu esse negócio da música. O pai falou, segue na música, não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes. Vai lá que você tem esse dom, vai ser melhor pra você. Ele falou, beleza. Aí ele foi para a Colômbia e gravou o primeiro disco. O primeiro disco é esse aqui, ó. É um disco só de jazz. É um disco de jazz, principalmente cover. Ou seja, músicas de outros cantores que ele gravou. É disco auto-intitulado, só Johnny Mathis mesmo que chamava o disco. E esse disco vendeu muito pouco. Isso aí foi em 56 já. Aí vendeu pouco. Ele perdeu um pouco o entusiasmo com a coisa. Mas aí surgiu uma outra pessoa na parada, que foi o quê? Foi um grande chefão, abaixo do chefe geral da Columbia Records, chamado Mitch Miller. Ele era maestro, diretor artístico e um cara que tinha uma percepção muito grande para ser caça-talentos. Aí ele viu no Johnny Mathis uma coisa, o Johnny Mathis um a mais cantor de jazz, né? E ele viu que o cara tinha uma voz, tinha um talento muito grande, falou, não, pera aí, vamos trabalhar isso daí. Aí ele fez do Johnny Mathis aquele cara romântico, aquela espécie de Julio Iglesias da música popular norte-americana. Lembrando que o Johnny Mathis é bem antes do Julio Iglesias, né? Mas o que acontece? Aí deu certo que não foi uma beleza. Aí ele gravou a primeira música, foi uma das primeiras, não foi a primeira mesmo, não, teve uma outra que eu não vou lembrar, depois foi um compacto. Ele gravou, aí veio It's Not For Me To Say. Essa música, ela é, deixa eu só te falar aqui, ó, foi composta por Robert Allen e a letra de Al Stillman. Foi gravada ainda no finalzinho de 56 e essa música foi tema de um filme chamado Lizzie, um filme com a Eleanor Parker, uma loira uma atriz bem conhecida norte-americana. Ela fez um filme que fez até bastante sucesso no Brasil. Ai caramba, Scaramouche, E esse filme é de drama. E o Johnny Mathis também atuou nesse filme, e também tocou piano e cantou essa música, It's Not For Me To Say. E o fato é que arrebentou, a carreira dele aí se projetou. O grande responsável pela projeção do Johnny Mathis foi o filme, mas principalmente foi o maestro Mitch Miller que deu esse direcionamento para ele. E o próprio Johnny Mathis não gostava muito do Mitch Miller, porque ele falou assim, ó, o Mitch Miller exigia muito em nome do disco, por fabricar um produto comercial. Ele já disse isso. Mas o cara não pode negar que o Mitch Miller estava com a razão nesse período, né? O próprio Frank Sinatra falou isso do Mitch Miller também. Ele teve desentendimento. O Frank Sinatra foi da Columbia um tempo depois, foi para Capitol Records. Mas enfim, após isso, em 1957, a carreira do Johnny Mathis se projetou de total forma. Aí veio inúmeros sucessos. Aqui, ó, esse aqui é o segundo disco dele, ó, 1957. Aqui é só clássicos do jazz norte-americano, mas aquele já era um sucesso grande. Por quê? Porque saía esse disco aqui, ó, com clássicos da música norte-americana, e paralelamente a isso, saía compactos dele com as músicas de grandes sucessos dele, como Chances Are, que foi um sucesso enorme em 1957, 58, Wonderful, Wonderful também, que saiu naquele disco que eu vou te mostrar ali. E aconteceu o seguinte, ó, esse disco aqui ele tem clássico da música norte-americana, That All Black Magic, Will I Find My Love Today, um monte de música conhecida aqui. E depois, em 1958, veio esse disco que foi um dos discos que mais vendeu naquele período, ó, só que eu não sei onde foi parar a capa. Ah não, esse aqui é outro. Ó, esse disco aqui, eu vou te mostrar o disco, mas não vou mostrar a capa, infelizmente. Ó, 1958, que foi um disco coletânea dele.
Aí esse disco saiu It's Not For Me To Say, saiu Chances Are, When I... Putz, saiu um monte de música bacana nesse disco aqui. Aí vendeu pra Chuchu. E aí ele estourou. Aí eu tenho esse disco aqui também, só que sumiu a capa. Faz muitos anos que eu tenho esse disco, a Celestial, que é um disco que ele gravou em 59. Tem uma música que fez bastante sucesso no Brasil, chama Mist. É uma... Aí antes disso também eu quero falar pra você o seguinte. Portanto, a partir do It's Not For Me To Say que eu te falei, It's Not For Me To Say tem um detalhe interessante, que eu falei do Mitch Miller, só que essa música que teve um sucesso muito grande, a gente nunca pode esquecer do Ray Conniff. Ele que fez o quê? Ele fez toda a regência e todos os arranjos dessa música. Então o Mitch Miller, ele era o subchefão da Columbia. E ele trouxe grandes maestros para trabalhar com Johnny Mathis, como com outros cantores pop naquela segunda metade dos anos 50. Com o Johnny Mathis especialmente foi o Ray Conniff, já no começo, Chances Are, It's Not For Me To Say. E aí trouxe um outro maestro também de grande nome na música norte-americana, Ray Ellis. E teve um outro, aí teve outro também que foi o quê? O Percy Fate. Que se não me falha a memória é o Percy Fate que está nesse aqui também. Deixa eu ver aqui, ó. É Percy Fate, tá vendo? Percy Fate, ele foi um grande maestro que ele era um dos principais responsáveis pelos arranjos da Columbia, porque o Mitch Miller captava artistas e deixava a cargo principalmente do Percy Fate, o maestro, para ele fazer os arranjos dos cantores pop da década de 50. Doris Day, Johnny Ray, quem mais? Tantos grupos aqui, ó. Um grupo que chamava Four Ladies também, muito bacana. Mas tem um catálogo enorme. Percy Fate, lembrando que ele teve um sucesso aqui no Brasil também, de 1959, Summer Place. Muito bacana. Eu vou deixar na descrição para você vai conhecer um pouquinho. E o Johnny Mathis gravou na década de 50 um material maravilhoso nessa linha romântica com Percy Fate, tanto jazz quanto romântico, mas os dois fizeram uma parceria incrível, também com o Ray Conniff, que eu falei, né? E eu gosto mais do Johnny Mathis na primeira fase dele, que foi de 1956 até 61, 62. É a fase que eu mais gosto dele. Em 61 ele gravou uma música, um disco, 60 ele gravou, que foi... veio aquela música My Love For You. Eu tinha esse disco, um disco amarelinho, mas veio muito riscado, não passava nem na agulha, eu descartei o disco. Mas enfim, My Love For You foi um sucesso enorme do Brasil. Com certeza foi a música dele de mais sucesso. Agora vamos falar desse disco aqui de novo. Ó. Depois o Johnny Mathis seguiu ao longo dos anos 60 e 70, eu gosto mais, como eu disse, né? De 1956 até mais ou menos 62. Depois eu não tenho tanto interesse pelo trabalho dele, mas o fato é que ele foi pelo soft rock nos anos 70, foi pelo soul nos anos 60. Nossa, ele foi uma espécie de Bee Gees. O Bee Gees sempre soube assim, o grupo sempre soube modernizar o som deles, né? Não ficaram presos no tempo. O Bee Gees sempre soube muito bem isso daí, né? Você vê os anos 60, depois dos anos 70, no começo dos anos 70 já aquele bem estilo, depois veio o dance, mesmo na década de 70 o dance mudou muito o estilo do começo da década de 70, o Bee Gees entrou na onda. Nos anos 80 um pop romântico, Bee Gees sempre... O Johnny Mathis foi na mesma onda. Tanto é que ele gravou também, então vamos lá falar desse disco aqui, ó. A Time For Us foi do filme Romeo e Julieta, fez bastante sucesso. Gina foi de um filme também, muito bonita essa música. Wonderful Wonderful já no começo de carreira, nos anos 50 e 57. Too Much, Too Little, Too Late, ele gravou com a cantora Tennessee Williams. É um som bem hit and blues dos anos 70. Ele gravou esse, fez sucesso pra caramba, inclusive no Brasil. A Tennessee Williams, ela gravou uma música, eu acho... Ai, cara, teve uma música muito conhecida no... It's Gonna Take a Miracle, fez muito sucesso no Brasil. Ah, também teve aquela outra, né, a dançante, como é que é mesmo? Let's Hear For The Boy... fez bom sucesso essa música já nos anos 80, Tennessee Williams. Chances Are, Tonight, My Love For You... Eve também tocou bastante no Brasil. É um sucesso romântico dos anos 70.
e é dos anos 70, se me falha a memória. Tocou bastante no Brasil. Tocava muito nas rádios AMs, enfim. Muito bem, hoje falando do Johnny Metz, falando desse disco aqui, falando um breve histórico aqui da carreira dele. Eu tenho ele no Facebook, ele coloca os eventos que ele participa, tá vivaço, tá com 35, quantos anos ele tem mesmo, hein? De 35, 80, tô ruim de fazer a conta agora aqui. Mas tá vivaço. Faz shows ainda, cara, ainda bem. E é um cara que, sem dúvida, na história da música, do disco, é um cara que foi mais que um grande nome, ele marcou na vida de muitas pessoas. Nossa, muitos brasileiros, quem não ouviu Johnny Metz, uma música ou outra. E um fato curioso, que eu falei no começo desse vídeo, que ele foi uma espécie de Julio Iglesias, né? Eu considero três cantores da mesma linha românticos, né? Primeiro a gente vai pegar o Johnny Metz, aí depois vem o Julio Iglesias, um cantor espanhol, tal. Mas falando do Johnny Metz, norte-americano, sucessor dele, na minha opinião acho que foi o Barry Manilow, que gravou bastante coisa, né? Então, só para finalizar o vídeo, um dado curioso. Naquele filme de comédia, Corra que a Polícia Vem Aí, o casal tá em crise assim, né? Aí o médico fala para o Leslie Nielsen, né, que é a mulher dele, a atriz lá, que é aquela Priscila Presley lá, né? Mas eu não lembro o filme dela, Jane, uma coisa assim no filme. Eles estão em crise conjugal lá e o médico fala assim, para vocês reavivar o casamento, fica uma semana ouvindo Johnny Metz. É bem engraçado isso. Muito bem. Arqueólogo Musical, canal de curiosidades musicais do passado. Espero que você tenha gostado. Se gostar, peço que possa se inscrever, dar uma força pro canal e compartilhar. Hoje falando dele, um grande nome da música norte-americana, Johnny Metz, e da música mundial, música popular. Quem falou aqui foi o Basílio. Um abração, até um próximo vídeo.